Então, Rebeca, é muito importante nós falarmos sobre salvação, porque é algo que eu acho primordial para nós falarmos no cristianismo. Eu acredito que é a primeira coisa que nós podemos discutir com quem está chegando agora à fé, certo? Certo, até porque é o ponto-chave do evangelho, é a questão da salvação. Então, é importante que todos saibam. Senão, qual seria... porque é justamente o sentido do sacrifício de Jesus, porque ele morreu por nós. E é o ponto ideal para você já começar a falar com uma pessoa. Então, uma pessoa nova convertida, uma que não conhece Jesus, eu acho que é o ponto-chave para você falar com qualquer um, na verdade, um crente ou não crente. Então, se você quer saber mais, siga-nos nesse vídeo. Olá, Pai do Senhor a todos, estamos começando mais uma pré-aula aqui pela Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino, em Mauá. Para quem não me conhece, eu sou o Kelvin, professor de Escola Dominical, e estou mais uma vez aqui com a Rebeca. Oi, Pai Senhor a todos. E vamos começar aí mais uma aula agora, falando da lição 4 dessa revista da Escola Dominical, que ela tem como tema a realidade bíblica da salvação. É a revista dos jovens, que tem como tema padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Escrituras Sagradas. Já estamos na 4ª aula aí, e essa semana que vai sair esse vídeo nós estaremos lá em Minas, né? Sim. Estaremos lá em Minas para poder... Segunda edição da Almadege. Segunda edição da Almadege. Inclusive, o vídeo que saiu no canal aí na sexta-feira, sem pauta, com o Daniel Bertolini, a gente falou um pouco sobre a Almadege. Você que tá vendo esse vídeo e não sabe o que é, assiste lá, você não vai perder tempo, vai ser coisa boa. Foi muito legal esse vídeo, foi muito interessante. Dados os recados, quero agradecer a todos que estão nesse vídeo. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. E deixa o like. E deixa o like. E então, curta nossos vídeos, comente lá, vai ser muito importante para nós. E seu comentário nos ajuda a cada dia mais evoluirmos aí nos nossos vídeos, tá? Textuário tem aí a carta de Romanos, capítulo 10, verso 9, que diz: a saber, se com a boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. O resumo da lição diz: a salvação é oferecida por Deus em intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Os objetivos o primeiro é enfatizar a necessidade da salvação, o segundo é conscientizar dos efeitos da salvação e o terceiro é compreender que a salvação é para todos que desejam recebê-la. Muito importante aqui nós já deixarmos um ponto aí que assim, até o tópico 1 e ali o tópico 2, existe uma unanimidade de pensamentos. Sim. Mas no tópico 3 nós já vamos aí entender que existem divergências teológicas sobre esse tópico. Exato. Mas a nossa revistinha, como ela é voltada para a Assembleia de Deus, né, a CPAD, então nós vamos a um ponto de visão aí, e o professor da revista, o comentarista, ele deixa muito claro qual que é a visão dele. A leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 3, dos versos 21 ao 31, que fala sobre justificação, fala sobre a salvação e como alcançarmos a salvação. A introdução diz: nesta lição estudaremos a respeito da realidade da salvação oferecida por Deus, a sua operação contra o pecado. Se por um lado a Bíblia nos mostra uma má notícia sobre a nossa condição e de que somos pecadores e estamos afastados de Deus, por outro lado ela nos mostra uma boa notícia nos evangelhos, que Deus proveu em Jesus Cristo a salvação de que necessitamos para sermos reconciliados com Ele. Evangelho nada mais é do que boas novas, né? Então, quando nós falamos vou passar o evangelho, vou pregar o evangelho, nós vamos pregar as boas novas de Cristo. Ou seja, nós temos uma má notícia, é como se eu fosse falar aqui pra Rebeca: Rebeca, eu tenho uma má notícia e uma boa notícia pra você. Qual que você quer ouvir primeiro? A mal pra depois ouvir a boa. A má notícia é que nós pecamos e estamos afastados de Deus. Quer ouvir a boa? Sim. A partir do sacrifício de Cristo, nós podemos aceitá-lo e seremos salvos e teremos o acesso com Deus. Essa é a pregação do evangelho. Podemos acabar aqui a lição? Tchau. Tô brincando. Vamos ao primeiro tópico, que é a necessidade da salvação. O primeiro tópico é o que é salvação. Aí eu tenho um resumo do texto, né? Eu li o texto aqui, fiz um resumo que é assim: salvação designa o ato de trazer livramento, de colocar numa posição protegida, de livrar da morte. No Antigo Testamento, Deus é visto dando livramento para o seu povo diversas vezes, mas seu objetivo sempre foi demonstrar ao seu povo para a salvação dos pecados e reconciliar consigo a humanidade. Bom,
Deus criou o plano da salvação muito antes da nossa existência, de nós, sei lá, sermos uma poeira que, né, que viríamos a nos tornar seres humanos. Então, Deus, ele desde o começo, ele já sabia de tudo, ele sabe de tudo. E tudo cooperou para isso, para o plano de salvação. Então aqui até fala que ele que começa o plano de salvação anunciando aos profetas o nascimento do Messias. E quando chega o momento, ele inicia o plano da salvação com o nascimento de Jesus Cristo. Então a salvação, ponto-chave do evangelho, como a gente falou ali na nossa introdução, que eu acho que é o que toca os corações. Então quando você conversa com uma pessoa que não é cristã, o que toca o coração dela, ela entender que ela tem a chance de ser salva. E aí, quando a gente fala, às vezes eles nem compreendem o que é ser salvo para viver uma eternidade, mas o fato de ser salvo da vida que tem levado. Porque a gente vive numa era onde as pessoas são levadas pelos sentimentos ruins, então as pessoas estão tão presas numa rotina que elas vivem uma vida assim... só viver, só existindo, as pessoas não vivem. E aí, o momento onde elas param, conversam com alguém, elas percebem, eu tenho salvação. Eu posso ser salva dessa vida que eu levo. Eu posso ser salva pra viver com Deus. Mas é claro que isso aí a pessoa começa a entender um pouco depois. E esse é o ponto-chave. Então, e é algo que faz diferença quando a pessoa entende isso. Então, aqui tem algumas definições que eu acho legal falar sobre a origem da palavra, né? Que vem natsal, que significa livrar ou libertar, que essa é a ideia no Antigo Testamento, né? E acha que traz a ideia de conceder vitória ou ajudar. Então, a palavra salvação, como está dizendo aqui, é o ato de trazer livramento, de colocar numa posição protegida e de livrar da morte. Então, aqui a gente não está falando de uma morte física. Todos nós morreremos, ou antes, se Deus não voltar, para nós não formos arrebatados, mas também pode ser que a gente seja arrebatado sozinho, o arrebatamento individual, que é a partir da morte. Mas aqui não é questão de, olha, não morrerei porque sou salvo. Na verdade, eu morrerei porque eu vou viver com Cristo. Então, até mesmo quando você aceita Jesus, você tem uma morte espiritual para o pecado, para o mundo do pecado, você passa a viver uma nova vida com Cristo. Então, a salvação, ela não é te isenta da morte, mas ela te faz ter uma possibilidade, uma esperança que após a morte, que venha de algo que você não vai ficar, nossa, e se eu morrer? Será que é uma tela preta? Porque eu acho que, eu não sei, já pensou na sua cabeça, né, Kelvin? Mas, o que será que acontece depois da morte? Será que é uma tela preta? E aí, tipo dormindo. E aí, quando você conhece Jesus e você entende a salvação, a morte já não é tão, ai meu Deus, e aí, será que é uma tela preta? Não, você entende que, tipo assim, cara, eu posso morrer, mas eu vou pro lado de Cristo. Então, eu vou ficar lá, não sei, de Abraão, descansando até o momento que ele nos convocar. Então, a salvação é algo que é muito importante você entendê-la não no sentido de, nossa, preciso ter conhecimento prévio. Não, mas você entender que você pode ser salvo, que você é salvo. A partir do momento que você confessa Jesus Cristo, você começa a viver uma vida com ele. E aí, esse é o ponto-chave, você também conversar com as pessoas para que elas entendam que elas também têm essa chance. Antes da gente ir pro subtópico 2, eu só quero dar um ponto sobre o plano de livramento de Deus dentro do Antigo Testamento. Nós temos um grande exemplo desse plano de livramento e até um paralelo com a salvação, que é a saída do povo do Egito. Então, quando o povo ele é liberto do Egito, nós trazemos aí uma visão de Deus livrando o seu povo do exílio ou da escravidão ou de algo que seria para a morte, para a condenação. Outro exemplo que nós temos é o exílio do povo na Babilônia, que Deus os liberta através de Ciro. E aí o povo volta para a sua terra natal. Então, Deus ele sempre teve ali a libertação do seu povo e também para trazer a ideia de que ele iria fazer isso, né, a partir de Jesus Cristo para toda a humanidade. Já vamos para o subtópico 2. Tópico 2, a origem da salvação. Então, a salvação tem sua origem no próprio Deus. O homem por si só não pode se salvar e achegar-se a Deus, pois o pecado nos afasta dele. Deus nos deu a graça, e isso significa que homem nenhum é salvo por suas obras. Levando em consideração a salvação, que ela tem a origem no próprio Deus, isso nos traz, então, a concepção do significado da palavra graça. O que é a graça? A graça é um valor imerecido. Quando nós falamos de imerecimento, ou seja, nós não tínhamos o merecimento da graça, porque o que nós merecíamos após o pecado era a morte. Isso foi decidido lá em Gênesis, quando Deus fala para o homem, se você comer desse fruto, certamente você morrerá.
Só que aí o que o homem faz? Ele come do fruto, ele peca, e então a sentença da justiça de Deus é dada para o homem que ele morreria. Só que aí, a partir do sacrifício de Cristo, nos é dado o pagamento, a quitação desse pecado, fazendo com que hoje nós, pela graça de Deus, possamos recebê-la de bom grado, a salvação. Então a origem da salvação, ela partiu ali de Cristo na cruz do Calvário, a partir do momento que ele pagou o preço de morte, nos dando então livre acesso ao Pai. Então assim, um ponto que nós temos que entender é que nenhum homem é salvo pelas suas obras. Não. Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado, porque isso vai de extremismo de linhas de pensamento. Por exemplo, quando eu falo do livre-arbítrio e eu falo sobre de que eu sou salvo eu busco a salvação, eu escolho a salvação, sim, eu escolho a salvação. Só que eu não posso levar ao extremismo de que eu sou responsável pela salvação. Não, essa salvação, quem nos deu foi Deus, e pela graça de Cristo. Então, nós fazemos as obras porque nós cremos em Cristo e a salvação foi nos dada. Mas as obras não nos trazem a salvação, porque senão nos gloriaríamos delas. Sim. Mas eu vou falar isso mais pra frente, então só foi para dar um tópico aqui só sobre a origem da salvação. Terceiro subtópico, você quer falar alguma coisa, Rebeca, sobre esse tópico? Então já vamos aí. O meio pela qual provém a salvação, que eu já me adiantei, por isso que eu queria tomar muito cuidado para não me adiantar no segundo subtópico, que aqui a gente fala, como o homem pode se salvar? Por meio da graça divina, que contradiz a insuficiência das obras. As obras podem trazer um orgulho tão grande que podemos achar que isso é suficiente para a nossa salvação. As obras não têm capacidade de salvar, somente a graça divina tem esse poder. Bom, aqui tem uma frase muito boa na revista que vem falando que a salvação não pode ser conseguida pelas obras, pois elas estão contaminadas. Então, o meio que Deus escolheu para trazer a salvação, a graça. Então, por que as obras estão contaminadas? Pela nossa intenção. Hoje, antes até de começar aqui, a gente estava falando justamente sobre isso, as intenções do nosso coração ao fazermos as coisas. Se eu faço obras porque eu quero ser salvo, a minha obra ela foi contaminada pelo meu orgulho. Porque eu estou achando que eu estou em posição de falar, não, fui salvo porque eu fiz isso. E é engraçado, isso cabe com uma aula que eu estava tendo essa semana, referente à posse, né, posse. E o professor estava tratando essa questão da posse. E a posse é diferente de proprietário. Deus é o proprietário de tudo. Ele é proprietário da salvação. Nós somos possuidores. Por quê? Um possuidor é aquele que ele desfruta da posse de algo, mas que não é dele. Então, isso é um exemplo, até uma lei do inquilinato. Então, assim, tem um inquilinato, um dono do imóvel e uma pessoa que ele é o proprietário, e tem o possuidor do imóvel, que é o inquilino. Ele não tem a propriedade, mas ele desfruta disso. E nós somos esse inquilino. A salvação é de Deus. Ele é o proprietário da salvação. Eu sou apenas um possuidor. Então, eu não posso achar que, porque eu fiz isso, eu vou ser salvo. Não. Só o fato de você pensar nisso já está contaminado tudo que você fez. Porque a intenção do seu coração, ela diz muito sobre você, sobre as coisas, e Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. Então, a graça. Cara, a graça é favor imerecido. Eu não merecia nada. O fato de eu achar que... Aí entra. O fato de eu achar que eu posso ser salvo através do que eu estou fazendo, eu já estou falando que a graça... Tipo, e a graça? Porque a graça é favor merecido, eu não merecia. Nem nada que eu faço nesse mundo, eu posso fazer as melhores coisas para toda a população, que isso vai influenciar no mundo inteiro. A graça que vai determinar se eu vou ser salvo ou não. É a graça que determina isso. Não tem como eu querer achar que eu sou o detentor desse poder. Que eu sou proprietário desse poder. Então, nós sabemos que através desse fato de eu achar que eu posso... Tchau. Foi mal. Não vou nem ler aqui o resumo que eu falou. Então, o fato de eu pensar que eu tenho algum poder, isso também faz com que eu tire o poder das mãos de Deus. E esse é o problema dos extremismos. Eu que a gente veio embora junto, né? A gente trabalha perto. E a gente estava conversando sobre isso, exatamente isso. Os extremos, enquanto a gente vinha embora no metrô. E o extremo, gente, todo extremo ele é ruim. Todo extremo. É lógico que, assim, a gente tem a brincadeira do ser o centrão, né? Que é aquele que meio que não se posiciona. Você tem que saber se posicionar, principalmente como um cristão. Mas você não pode ser extremista jamais. Porque todo extremo, ele gera algo ruim. Então, eu não posso achar que, olha, nada do que eu faço
pode me fazer com que eu me achegue a Deus. Não, se você tem uma vida com Deus diante do Senhor, sim, você pode se achegar a Ele. Mas eu também não posso pensar que tudo que eu faço vai me levar a Ele. Então, é a questão dos extremos. Você não pode se deixar levar pelas extremidades da coisa. E quando surgir alguma dúvida, Senhor, tá de acordo? O que eu tô fazendo? A minha intenção tem agradado ao Senhor? A minha intenção, ela tem influenciado negativamente ou positivamente no meu relacionamento com o Senhor? Porque a real é que, assim, o relacionamento tem muita influência, o relacionamento com o Senhor tem muita influência nessa questão de eu me portar como uma pessoa salva. E aí, onde entra essa questão de obras? Eu não faço obras para ser salvo, mas eu faço porque eu sou salvo. Se eu sou uma pessoa que eu tenho a vida com Deus, eu tenho a certeza da minha salvação, porque eu estou alinhado com Cristo, eu farei obras. Porque eu estou sendo forjado, de acordo com a palavra do Senhor, estou sendo forjado, estou sendo melhorado nas minhas características ruins. Isso me torna uma pessoa melhor e, consequentemente, eu quero ser melhor para os outros. Então, é lógico, as obras têm a ver com salvação, mas não porque eu estou fazendo as obras para eu ser salvo. Eu faço porque eu já sou. Então, não é uma barganha, não é o sentido de barganha. Salvação você não barganha com Deus. Isso não é algo que você tem a possibilidade de barganhar. Isso esse barganha ficou boa. É interessante nós pensarmos que tem pessoas que falam: mas Deus, eu tenho feito isso na sua obra, eu tenho feito aquilo, só que nós já sabemos como as pessoas vão barganhar com Deus nos últimos dias, né? Mas em teu nome eu não profetizei, em teu nome eu não curei, em teu nome Deus vai falar: faça de mim que eu não vos conheço. Então, o fato de você fazer obra não significa que você está salvo. A salvação ela só vem por um intermédio, por um meio, que é a graça de Deus. Então, já vamos para o segundo subtópico, que já é os efeitos da salvação. Aí nós já entramos em alguns pontos dos elos da salvação, que nós temos os elos da salvação. E nós vamos falar de 4 nesse subtópico, nesse tópico, que o primeiro é regeneração. Vai muito de encontro com as aulas dos adultos, né? Que eu acho que foi a lição 1 ou lição 2, que falou bastante sobre o que acontece depois que eu aceito a graça de Deus. O que acontece depois que eu aceito a Cristo, né? E aí a primeira coisa é a regeneração. Então, regeneração. Essa só é realizada pelo Espírito Santo quando a pessoa se arrepende e confessa que Jesus Cristo é o Senhor. O homem não tem a capacidade de ouvir o Evangelho e mudar seu intelecto sem o convencimento do Espírito Santo. Regenerar-se é o nascer de novo. Aqui vai bastante de encontro com o que Jesus fala com Nicodemos. E aí até Nicodemos, ele até não entende muito o que Jesus está falando, que assim, Jesus fala: aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Necessário vos é nascer de novo. E aí Nicodemos olha e fala assim: peraí, já eu velho, como que eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele pensou muito no quesito humano, né? Sim. Naquele quesito palpável. E aí Jesus fala: mas você é mestre e não sabe? Jesus já dá uma carteirada nele, né? Fala assim: tu és mestre e não sabe? Necessário vos é nascer de novo. O que é esse nascer de novo? Regeneração é você ter você tem você ali, né? Você todo quebrado, todo destruído, você volta a ser uma nova forma. É a mesma pessoa, só que com formas diferentes. Então, a pessoa que aceita Cristo, ela nunca pode ser a mesma que ela era antes de Cristo. Então, por isso que a gente fala que na igreja é o local dos ex-ladrão, ex-prostituta, ex-adúltero, ex-alcoólatra. Por quê? Porque nós não podemos ser aquilo que nós éramos no mundo. Sim. Então, nós precisamos agora ser pessoas de Cristo, porque nós iremos falar mais pra frente que aceitar a graça de Cristo por meio intermédio do Espírito Santo, ou seja, não vem de nós, como nós já falamos. Por quê? Porque nós, como homens, na concepção humana, nós não temos como receber a Cristo. Por quê? Porque nós somos pecadores. Então, através do convencimento do Espírito Santo, nós aceitamos a Jesus Cristo. Então, nós saímos dessa vida de pecado, nós deixamos essa vida de pecado para se tornar uma nova pessoa. E se você tem mais dúvidas, queira saber mais, nós temos um vídeo aqui. Eu vou colocar aqui a thumb, como eu geralmente coloco aqui, ó, bem aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Ó, aqui, ó. Vai ficar aqui a thumb, ó. Tá enquadrado lá? Vê se tá enquadrado aí, Vitor. Na câmera. Na câmera. Ah, tá. Sim. Vai ficar. Então, sua mão não tá mostrando aqui em cima. Vai ficar. O vídeo vai aparecer aqui. Uma thumbzinha aqui.
das duas naturezas, um Soprocast que nós tivemos, onde o pastor Rigonato fala mais sobre as duas naturezas, como que funciona o novo homem, o velho homem. Então, é muito importante nós falarmos sobre isso, tá? Então, já vamos para o segundo subtópico, justificação e adoção, próximo estágio da salvação. É o ato que absolve o homem de toda a culpa do pecado. Não há pendência diante de Deus, pois Jesus Cristo pagou o preço em um sacrifício perfeito e suficiente. Esse suficiente aí é muito importante, né, Rebeca? Sim. Bom, se eu acredito que o sacrifício de Jesus é suficiente, e isso é algo que... Eu não lembro quem tava, mas acho que foi até uma pregação, que a pessoa estava falando que depois que se converte tem a questão da acusação, né? O inimigo é uma das formas de trabalhar dele, que ele é muito incisivo nisso. É pegar a pessoa pela acusação. Então, é uma pessoa que tinha uma vida que não ia de acordo com aquilo que está na palavra do Senhor, mas ela se chega aos pés de Cristo, ela confessa ao Senhor, ela faz essa confissão de fé, e aí ela é regenerada, e aí começa a vir a acusação na mente dela. Ah, mas você tá querendo ser santa agora? Você viveu uma vida toda assim, você viveu uma vida toda assada. E tem pessoas que se deixam levar por isso, porque elas ainda não entenderam que o sacrifício de Jesus é suficiente. A partir do momento que eu aceito Jesus e eu confesso a Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu começo a ter uma vida com Ele, e eu entendo o sacrifício dele, eu entendo que não há nenhum tipo de negligência minha no passado que venha anular ou que possa me acusar daquilo que eu fiz. É claro que a partir do momento que você conhece Jesus, você vai errar, sim, mas aí é outros 500. O seu passado, você vai lidar com as consequências dele, mas você não pode deixar que isso venha te acusar de forma que você não venha se sentir filho, que isso venha criar uma barreira entre você e Deus. Não, a partir do momento que você confessa, você tem um pai. Ele te adota e ele te justifica, e o sacrifício dele é suficiente, não tem acusação nenhuma. Que o inimigo ou que alguém venha acusar você, que possa te impedir de se achegar a ele, entende? A partir do momento que você crê no Senhor Jesus, o seu passado tá no mar de esquecimento. É claro que as consequências você tem que lidar com ela. Se eu matei, se eu roubei e eu tava vivendo uma vida fugida, mas a partir do momento que eu encontro Jesus, eu tenho que me ajustar diante dos homens. Eu tenho que sim acertar essa parte da minha vida, para que também não venha futuramente ser algo que venha me envergonhar diante da igreja. Mas isso não pode ser motivo que venha criar um afastamento, que venha separar do Senhor. Porque, gente, Deus, ele sabia que você faria coisas erradas. Como a gente falou aqui, ele tem a ciência de tudo no mundo. Ele sabia que você erraria, ele sabia que você falharia, mas ele sabia que um dia você conheceria ele. Você teria uma vida diferente, ele também sabia que a acusação viria. Mas ele te deu ferramentas para que você não venha se deixar levar por isso. Qual é a ferramenta principal? É a palavra do Senhor. Então, é claro que venha os momentos difíceis, venha a acusação do inimigo, mas você não pode se deixar ser levado por isso. Não há nada que possa te acusar depois do momento que você entende que o sacrifício de Jesus é suficiente. Já vamos para o terceiro subtópico, que é a santificação. Ser santo não significa viver uma vida isolada da coletividade. Apesar disso, Deus nos chamou para nos afastarmos do pecado e viver uma conduta que seja compatível com a nossa posição de novo homem. Aqui é importante nós pensarmos que é o seguinte, tem muitas pessoas que usam o extremo, que nós já falamos. Qual que é o extremismo disso aqui? É assim, por exemplo, nós acreditamos que a salvação ela vem pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa escolha de aceitar a Cristo. Se você leva isso para um extremismo grande, o que acontece? Você acaba trazendo uma legalização para a salvação. Um legalismo. O que é o legalismo? Se você não fizer tal conduta, você vai para o inferno. Se você fizer tal coisa, você vai para o inferno. Se você fizer tal coisa, você vai para o céu. Se você faz tal coisa, você vai para o céu ou vai para o inferno. A pessoa vira porteiro, né? Ela que libera a entrada e a saída. Isso. Claro que nós vamos ainda falar de santificação, como nós estamos falando. Sim. O que é viver a santificação? É viver os preceitos que Cristo nos chamou para vivermos. Então, viver a essência de Deus, viver assim como Deus nos chamou, viver o caráter de Deus. O caráter de Deus, como nós já falamos em várias pré-aulas, é o caráter moral. É você ser moralmente santo, você ser uma pessoa moral e não
uma pessoa moralista. O que é aquela pessoa moralista? Aquela pessoa que quer jogar moral pra cima das pessoas. Ou seja, você vai pro inferno, então eu não ando com você. Você é pecador, então você não é meu amigo. Você é assim, então eu não vou andar com você. O que isso acontece? Você afasta as pessoas, você afastando as pessoas, o que acontece? Você não prega o evangelho para essas pessoas. O conceito de santificação é as pessoas verem a diferença de Deus na sua vida. Assim como nós falamos de viver uma nova vida com Cristo, é as pessoas verem que você vivia de uma forma toda errada, toda perdida, e sua vida era toda errada. A partir do momento que você segue a Cristo, sua vida muda. E aí as pessoas falam, nossa, mas eu quero também essa mudança na minha vida. E aí às vezes você prega Cristo sem pregar Cristo, pelas suas próprias atitudes. Então santificação é você viver uma vida separada para Deus, mas não longe de uma sociedade. Nós vivemos em sociedade. E Jesus até fala na oração sacerdotal, não os tire do mundo, mas os livre do mal. Ou seja, nós vivemos no mundo, não temos como sairmos do mundo. Então, o conceito de que Deus nos chamou para nos afastarmos do pecado, Deus nos chama para afastarmos do pecado, ou seja, de viver uma vida pecaminosa. Eu ando com amigos que falam ali, que vivem no pecado, mas eu não compactuo com as suas ações, mas mesmo assim não deixam de ser meus amigos. Sim. E isso faz com que você consiga mostrar Cristo, a diferença de Jesus Cristo na sua vida. E é engraçado pensar das pessoas que falam esse tipo de coisa, eu não posso andar com você porque você faz tal coisa. Jesus, ele não andava com os fariseus, com os estudados da lei. Ele andava com os reis. Jesus não andava com pessoas que eram bem vistas diante da sociedade. Na verdade, ele pegou aqueles que eram mal vistos e os transformou. É o conceito de santificação. Eu tenho que ter uma vida santificada para que as pessoas vejam através de mim Deus. E elas possam ser santificadas através de mim. Se eu tô andando só com a mesma galera de sempre, o pessoal da minha bolha, que tá no mesmo ritmo que o meu, como que eu vou santificar a vida de outros de fora? Os que estão aqui, eles já, tecnicamente falando, já eram para estar santificados, se santificando a cada dia, vivendo com Deus, porque eles estão ali numa vida cotidiana com Deus, estão inseridos num ambiente onde eles já conhecem a Deus. Mas e aqueles que não conhecem? Por que eles são indignos de que eu ande com eles? É claro que você não pode ser igual a eles, tomar as mesmas atitudes que eles. Você pode ser diferente deles e andar com eles. A gente tem que entender que a gente pode ser algo diferencial na vida das outras pessoas. E às vezes não é nem pelo seu falar, é pela forma que você se porta, pelo seu jeito. Isso pode ser que incomode alguns, mas isso no sentido ruim. Tem pessoas que não vão gostar mesmo, e é isso. Mas tem pessoas que serão tocadas através do seu modo de viver, do seu modo de falar, do seu modo de se expressar, da sua vida, porque você está santificado. Então, o fato de você ser santificado não te dá o direito de viver isolado das outras pessoas, ou de achar que as outras pessoas são indignas de conviver com você, porque elas têm um padrão de vida diferente. Você deve ser aquele em que vem mostrar para elas que tem como ser diferente, um diferente bom, que tem como você viver uma vida com Deus, você ser feliz, você ser alegre. A gente gosta de brincar aqui com jovens, né, que o pessoal às vezes pensa que a gente, porque é crente, a gente é triste. Mas quando a gente se reúne, é uma gritaria, é um monte de risada, o povo mandando nós calar a boca. Porque a gente é crente, a gente é feliz. E as pessoas de fora precisam ver isso, porque elas têm uma concepção criada sobre nós. E a partir do momento que eu trato eles como se fossem dignos de eu estar perto dele, eu estou compactuando para que esse pré-conceito dele, aqueles conceitos que ele já tem formado, seja ampliado de uma forma negativa. Quando eu tenho a chance de fazer com que elas vejam as coisas de uma forma diferente, de uma nova ótica, né? E aqui a gente já passa para o tópico 3, né, Kelvin? Já vamos para o terceiro tópico, que é salvação para todos. O primeiro subtópico, que é uma tão grande salvação. Quando Deus planejou a salvação, ele objetivou a todos os homens. Ou seja, a salvação não é algo restritivo. Ela está disponível para todo aquele que arrepende de seus pecados nessa vida e recebem a Jesus como seu Salvador. Então, aqui já entra o ponto onde o Kelvin falou no início, que é a questão que entra a divergência teológica, né? Para alguns, isso pode ser encarado de uma forma, mas nós falaremos principalmente da forma que nós vemos isso, porque é o que faz mais sentido, certo? Então, nós entendemos que a salvação, ela não é algo exclusivista. Ela vem para todos. Todos têm chance de serem salvos. Não é algo que, como a gente falou, né?
não é algo restringido a algum grupo de pessoas ou algum número de pessoas, mas aqueles que creem em Jesus, aqueles que vivem uma vida com Cristo, eles têm chance de ser salvos. Então, aqui nós entendemos que a morte de Cristo ela pode salvar todos os homens. Mas para que isso aconteça, você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que viver uma vida de acordo com o que está dizendo na palavra do Senhor. Não adianta eu pensar, olha, só fui ali na igreja, aceitei Jesus e fiz a confissão de fé. Precisa ter todos esses passos que a gente falou aqui. A regeneração, então você ter uma vida regenerada pelo Senhor, uma vida justificada e ser um filho de Deus, você viver como um filho de Deus e você ter uma vida de santificação. Existem pontos que são necessários para a salvação, para que você alcance ela, mas não é o fato de, como a gente falou, exemplo das obras, não é algo barganhoso, mas é algo que assim, olha, a partir do momento que eu fui justificado pelo Senhor, eu terei uma vida com Ele, mas isso pode ser alcançado para todos, qualquer um pode ter acesso à salvação. Então, que nem eu sou um tipo de pessoa, eu tava vivendo em outro lugar. O que é o outro tipo de pessoa? Ele foi alcançado pela salvação, mora em outro lugar também, embora a gente mora em Mauá, não é perto. O Daniel que tá aqui atrás também mora em outro lugar de Mauá, cada um mora num ponto, e ele foi alcançado pela salvação. Então, pessoas que moram em outros países, em outros lugares, cada um deles pode ser alcançado. E também, isso é onde entra a parte de missão, que nós podemos ser o meio pelo qual essas pessoas são alcançadas. Mas aqui nós entendemos que não é algo exclusivista, não é algo que tem até aqui que fala que é reducionista. Então não é algo reduzido para um grupo de pessoas, um número de pessoas, mas é algo que todos têm acesso, todos têm têm essa liberdade de aceitar. Declaração de Fé das Assembleias de Deus, já falamos bastante sobre esse livro. E aqui nós temos ele falando: um dia todos os seres humanos comparecerão diante do Senhor e Criador de todas as coisas. Deus, contudo, não deseja a perdição de ninguém, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por isso, o Pai enviou seu amado Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, providenciando-nos uma salvação eterna, completa e eficaz. E aí, um pouquinho mais para frente, ele fala: por conseguinte, a salvação está disponível para todos que creem. Sim, todos nós, sem exceção, podemos ser salvos através dos méritos de Jesus Cristo, pois todos nós fomos criados à imagem de Deus. Nós temos linhas doutrinárias que nós não iremos falar, porque nós estamos voltados para uma linha de pensamento, mas que diz que existe a salvação condicional, que é o seguinte: a pessoa ela é condicionada à salvação e ela é restrita. A salvação é restrita a pessoas. Nós cremos na salvação irrestrita. Ou seja, nosso pensamento é: qualquer um que aceitar a Cristo, esse tem o direito da salvação. Já vamos para o próximo subtópico? Isso, a presciência de Deus e a salvação. Um dos atributos divinos de Deus é a sua presciência. Ou seja, Deus sabe quem vai aceitar o evangelho e salvar-se. Isso não significa que Deus escolhe quem será salvo ou não, por um critério misterioso. Ele deixa claro que o critério da salvação é a fé no sacrifício de seu filho. Bom, esse tema aqui é um pouco espinhoso. Eu tenho muita convicção do que eu acredito sobre a presciência de Deus e sobre a salvação e como ela é feita. Nós temos pensamentos, linhas de visão sobre formas de pensar. É que você vai ter pontos bíblicos que falam de uma forma e tem pontos bíblicos que falam de outra forma. Só que vamos pensar na sistematização da coisa. Por exemplo, se há um tribunal para julgar homens, no final, o tribunal de Cristo, como que Deus vai julgar algo que ele escolheu para que a pessoa, quem seria eleito? Quando nós falamos de presciência, Declaração das Assembleias de Deus, ela fala aqui, ó. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas sim almeja que todos arrependam-se. Ou seja, se ele almeja que todos se arrependam, era só ele escolher todos. Sim. Certo? Convertam-se de seus maus caminhos, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Ou seja, de quem é o ato de arrependimento? É do homem, através do Espírito Santo. E aí vem uma outra discussão, e aí eu acho que chega no ponto central da discussão que a gente pode até levar e entender.
a soberania de Deus, certo? É a maior discussão, a soberania de Deus. Deus é soberano. Pelo fato de Deus ser soberano, ele pode fazer com que o Espírito Santo convença o homem do pecado. Só que nós acreditamos na graça na graça resistível. O que é a graça resistível? Eu posso resistir à graça. A Rebeca pode resistir à graça. E outra coisa, nós acreditamos na perda da graça. Como que é isso? No final da minha vida, eu saí da igreja. Ou seja, não fui salvo. Não fui salvo. Por quê? Porque no final da minha vida, e aí que tá, pelas obras, nós não somos salvos. Eu posso viver uma vida inteira de obras, no final da minha vida, perder a salvação. Entendeu? Sim. Então, assim, e no grande tribunal eu serei julgado. Então, assim, se há um tribunal para mostrar as obras, aí alguns vão dizer, não, mas o tribunal é só para mostrar o porquê que você, né, não foi pro céu, ou porque você foi pro inferno, para que ninguém seja dado como não entendendo, né, não entendido. Então, assim, eu acredito, e é um ponto de visão que nós temos aqui, e até o escritor da revista, que é o seguinte: a presciência de Deus é o seguinte, Deus ele é onisciente. A sua onisciência sabe quem vai ser salvo ou não. Sim. Mas ele sabe quem vai escolher a salvação. Quem vai... E assim, você levando ao extremo de que a soberania de Deus traz uma graça irresistível, o que é que você está dizendo? Que nós somos robôs. Que nós não temos o direito de aceitar ou não a graça de Deus. Então já vamos para o terceiro subtópico, que é a resposta humana à salvação. A ação de aceitar o sacrifício de Cristo e confesse seus pecados é total do homem, impulsionados pelo convencimento do Espírito Santo. Somos chamados a tratar a salvação com zelo, vivendo uma vida de santidade e longe do pecado, tendo o Espírito Santo como nosso maior aliado. Então, nós falamos sobre a santificação, e aqui acredito que todos saibam que a santificação ela é instantânea e progressiva. Então, a partir do momento que eu aceito Jesus, eu sou santificado, estou como salvo, mas eu preciso progressivamente ir trabalhando isso para que eu permaneça sendo santificado, consequentemente, salvo. Por quê? Não adianta eu pensar que assim, olha, fui santificado aqui, aceitei Jesus, a partir de amanhã a minha vida vai voltar tudo que era antes, o Espírito Santo pode tentar me incomodar e eu não quero nem saber, porque para mim aquilo foi suficiente, e aí eu estou tendo parte com o Senhor? Não, eu estou respondendo à salvação? Estou respondendo de uma forma. Eu não quero isso pra mim. Então, aqui nós entendemos que, assim, eu tenho o direito, eu posso ser salvo, sim, mas isso exige algo de mim. Então, eu preciso corresponder àquilo que Deus me chamou pra fazer. Então, aqui eu não estou falando de chamado, de ministério. Aqui eu estou falando de posicionamento. Estou falando de posição de salvo. Então, não adianta eu pensar, estou indo na igreja, às vezes eu leio a Bíblia, às vezes eu faço jejum, eu aceitei Jesus, eu já estou salvo. Isso não te garante salvação. Então, aqui você tem que ter uma resposta àquilo que Deus requer de nós para que a sua salvação permaneça. Então você pode perdê-lo assim. Se não adianta eu achar que a minha vida toda torta vai me fazer chegar perto de Deus. Eu vou ter uma eternidade com o Pai se eu faço tudo que Ele não gosta. Você vai ter uma eternidade com o Pai, mas não é o Pai do céu, né? É lógico. Mas assim, exige algo de nós, a salvação. Deus, na verdade, Ele não exige muita coisa, né? Se a gente tenta melhorar, a gente viver uma vida de acordo com a palavra dele, a gente consegue. O que a gente não pode achar é que a minha vida, ela vai ser igual a que eu tinha antes. Eu não posso viver uma vida regada de pecados e desejos humanos, satisfazendo eles, as minhas concupiscências, aquilo que a minha carne deseja, e eu achar que é isso, eu estou vivendo como um salvo. Não. Então, a partir do momento que eu sou salvo, porque a salvação ela é para todos, então, a partir do momento que eu sou alcançado pela graça do Senhor, isso exige de mim uma postura diferente. Então, um posicionamento diferente, e esse posicionamento diferente é a minha resposta à salvação. É tipo assim, Deus fala, você quer? Eu falo, eu quero. E aí eu vou permanecer de acordo com aquilo que Ele deseja para que eu ganhe. É que nem um pai. Então, o pai, normalmente quando você é criança, você fala, pai, queria tal coisa, né? E normalmente não é coisa barata. Então, pai, queria um tênis, queria um celular.
Normalmente, o que acontecia? Isso não é barganha, mas é uma forma de demonstrar compromisso e interesse. Ah, olha, filho, faz durante um mês, se esforça na escola. Tira a nota boa que você ganha. Isso aí é uma forma do pai ver o interesse do seu filho em ganhar aquilo. Então, se a criança fala, também não vou fazer não quero mais saber também de tirar nota boa, eu também não quero celular. Isso já demonstra que ela não quer aquilo mesmo. E aí o pai não tem obrigação de dá-la. Mas a partir do momento que a criança fala, não, então se meu pai falou que eu preciso tirar notas boas para que eu ganhe aquilo que eu pedi, então eu vou tirar notas boas, eu vou me esforçar, eu vou fazer o que está no meu alcance, aquilo que cabe a mim fazer para que eu venha receber aquilo. E assim é a salvação. Deus está falando, você quer? Tá. Aceitou? Então tem isso, viva assim, viva de acordo com a minha palavra, sabe? Deixa pra trás aquilo que impedia de estar perto de mim, e a partir do momento é aí onde você vai tomar uma atitude. Então, a partir da sua atitude, você vai escolher. Então, se eu tomo uma atitude de viver da forma que eu vivia antes, eu já fiz a minha escolha. E se eu tomei a atitude da forma de viver de uma forma diferente, eu também fiz a minha escolha. E aí, a partir daí, que você vai permanecer salvo ou não. Já vamos para a conclusão que fala: a salvação é ofertada por Deus a todos os homens de forma indistinta, ainda que nem todos a queiram. Ela nos foi dada por Deus por um ato de graça, pois as obras não têm poder de nos salvar dos nossos pecados. A salvação faz de nós pessoas nascidas novamente, justificadas, santas para a glória de Deus. Ou seja, não é pelas nossas obras que nós seremos salvos, sim pela graça de Cristo que pagou na cruz do Calvário. Sim. Muito obrigado, Rebeca, por mais uma semana estarmos aqui nessa pré-aula. É nóis. Assistam Sem Pauta. Assistam Sem Pauta lá com o Daniel, que saiu sexta-feira no canal. E o Vitor, eu esqueci de citar, mas o Vitor tá também, viu? O Vitor também participa desse Sem Pauta aí. Já quero agradecer a todos, não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar, comente lá também. Deixe seu comentário. Eu sei que é um tema que gera debates, gera muitos debates. Nós tentamos fugir aqui dos debates, mas não tem como, porque nós seguimos uma linha de pensamento, e essa linha de pensamento, ela nos torna puxar mais a sardinha para um lado, certo? Sim. E é o que eu falo, eu tenho convicção do que eu estou falando, porque eu aprendi dessa forma, e não somente aprendi dessa forma, mas eu acredito realmente nisso, eu acredito que nós temos o livre-arbítrio para escolher a salvação, nós temos o direito de ser filho de Deus, e que nós seremos julgados pelas nossas atitudes por não viver uma vida em santidade. Sim. Então, eu já quero agradecer a todos que estão nesse vídeo e tchau! Tchau, tchau!